A verdadeira aparência dos anjos segundo a Bíblia. O que as Escrituras realmente revelam sobre os seres celestiais. Quando ouvimos a palavra anjo, é comum que nossa mente seja invadida por imagens suaves, criaturas humanas com asas brancas, semblantes serenos, vestes brilhantes e harpas nas mãos. Essa visão, moldada por séculos de arte renascentista e influência cultural, nos dá a impressão de seres dóceis e silenciosos, quase infantis. Mas a Bíblia Sagrada, fonte de revelação divina, descreve os anjos de forma completamente diferente. Esses seres celestiais estão longe de serem apenas mensageiros pacíficos. Eles são, muitas vezes, entidades gloriosas, flamejantes, multidimensionais e indescritivelmente poderosas, que causam temor, reverência e espanto profundo em todos os que os contemplam. Esses anjos não pedem licença para entrar. Eles fazem os alicerces do mundo tremerem com sua presença. São criaturas que habitam dimensões além da compreensão humana, criados para adorar o Altíssimo, guardar os mistérios da criação e executar os decretos eternos do céu. 1. Serafins, os ardentes. Os serafins são mencionados no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando ele tem uma visão arrebatadora do trono de Deus. São descritos como seres flamejantes, consumidos por fogo sagrado, que pairam sobre o trono do Altíssimo. Eles possuem 6 asas, com 2 cobrem o rosto em reverência à glória insuportável de Deus, com 2 cobrem os pés, reconhecendo sua posição de servos, e com 2 voam em perpétuo movimento de adoração. Eles não cessam de clamar, com vozes que ecoam por toda a eternidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:2-3. A presença dos serafins faz estremecer os alicerces do templo celestial. Eles não apenas louvam a Deus, eles são parte do fogo eterno que emana dele, adoradores que queimam, não por destruição, mas por devoção total. 2. Querubins, os guardiões da glória. Muito além da imagem de anjos bebês, os querubins são seres profundamente complexos. No livro de Ezequiel, capítulo 10, eles aparecem como criaturas com 4 rostos. Homem, símbolo da sabedoria e racionalidade. Leão, imagem da força e da majestade. Boi, representação do trabalho e da resistência. Águia, emblema da visão espiritual e velocidade divina. Com 4 asas, corpos cobertos de olhos e movimentos como relâmpagos, os querubins são os guardas do trono de Deus e carregadores da glória. Suas ações estão entrelaçadas com as rodas vivas, conhecidas como ofanins. Esses seres são tão sagrados que, quando foram colocados no Éden após a queda do homem, empunhavam espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. 3. Ofanins, as rodas vivas do céu. Também mencionados em Ezequiel 1:16-21, os ofanins são talvez os mais enigmáticos dentre os seres celestiais. São descritos como rodas entre rodas, repletas de olhos por toda parte. Eles se movem em todas as direções sem jamais se virar, e são impulsionados pelo Espírito de Deus. Essas rodas não são simples mecanismos, elas têm vida própria. Representam o mover eterno do juízo, do tempo, da vontade divina que jamais cessa. São como engrenagens vivas da eternidade, girando com propósito insondável. Quando vistas por Ezequiel, provocaram temor profundo. Seus olhos em todos os lados sugerem onisciência. Elas não apenas veem, vigiam. 4 anjos guerreiros, com espadas e relâmpagos. Ao longo das Escrituras, anjos aparecem para liderar batalhas, libertar servos de Deus e anunciar juízos. Quando surgem diante dos homens, causam desmaios, terror e profunda reverência. Eles são descritos com vestes de linho branco, cinturões de ouro puro, espadas flamejantes, rostos como relâmpagos, vozes como trovões. O profeta Daniel, ao ver um desses anjos, ficou sem forças e caiu com o rosto em terra. A glória desses seres é tão intensa
que o corpo humano não suporta sem quebrar-se diante da presença. 5. Miguel e Gabriel, os príncipes do céu. Entre o vasto exército de seres celestiais que povoam as Escrituras, 2 arcanjos se destacam de maneira singular, não apenas pelo poder que emanam, mas pela missão sagrada que lhes foi confiada e pelos nomes que lhes foram revelados ao longo da história divina. Miguel e Gabriel. Gabriel, o mensageiro do Altíssimo. Gabriel é o portador das mais elevadas revelações divinas, o arauto que desce dos céus para anunciar os desígnios eternos do Criador. Sua aparição é sempre precedida por momentos decisivos na história da salvação. Ele revela a Daniel os mistérios dos tempos finais, anuncia ao sacerdote Zacarias o nascimento de João Batista e, mais notoriamente, aparece à Virgem Maria para proclamar o milagre da encarnação do Verbo. Gabriel não é um mero emissário comum, ele é a voz do céu, o símbolo da comunicação direta entre o divino e a humanidade. Sua presença indica que mudanças profundas, atos sagrados e juízos eternos estão prestes a acontecer. A luz que emana dele transcende qualquer compreensão terrena, e seu poder reside tanto na palavra quanto na autoridade celestial. Miguel, o príncipe guerreiro dos exércitos celestiais. Miguel é descrito como o comandante supremo das hostes celestiais, o arcanjo cuja espada resplandece como o fogo da justiça divina. No livro do Apocalipse, ele lidera a guerra cósmica contra o dragão, a personificação do mal, Satanás, e triunfa ao lançar o inimigo derrotado à terra. Mais do que um guerreiro, Miguel é o protetor dos filhos de Deus, o escudo que defende os eleitos e sustenta a fé dos justos em meio à batalha espiritual. Sua figura representa a força, a coragem e a inabalável fidelidade ao Altíssimo, e seu nome significa literalmente "quem como Deus". Um grito que desafia todo orgulho e rebeldia contra o Senhor. Mais que nomes, chamados de guerra e destino. Gabriel e Miguel não são apenas designações, são símbolos do eterno confronto entre luz e trevas, da mensagem e da proteção, da revelação e da batalha. Eles representam os 2 polos do serviço angelical, a comunicação sagrada e o combate celestial. Juntos, são a personificação do plano divino em ação, executando o propósito eterno do Altíssimo na história humana e cósmica. A reação humana: medo, queda e silêncio. Reverente. Toda vez que um anjo, especialmente seres da estatura de Miguel ou Gabriel, se manifesta a um ser humano, a reação é universal e imediata. Um medo profundo, quase paralisante, seguido pela queda prostrada ao chão e um silêncio reverente, que só a presença do sagrado pode impor. Esse temor não nasce da crueldade ou maldade, mas da intensa glória e poder que irradiam desses seres. Por isso, em quase todas as narrativas bíblicas, o primeiro comando do anjo é: não temas. Não porque sua presença seja suave ou acolhedora, mas porque o ser humano, na sua fragilidade, não suporta a manifestação direta da majestade divina que os anjos refletem. Conclusão: mistério, glória e poder. A Bíblia nos revela que os anjos não são meras figuras decorativas da fé, nem brinquedos infantis para conforto espiritual. Eles são servos poderosos do trono celestial, guerreiros invencíveis do reino invisível e instrumentos vivos da vontade soberana de Deus. Moldados em fogo, luz e mistério, esses seres são a personificação do poder absoluto do reino de Deus. Eles nos lembram que o mundo espiritual é tão real e palpável quanto o mundo físico, e infinitamente mais vasto, profundo e assustador em sua glória. O reino de Deus não é um conto para crianças, mas uma realidade viva, dinâmica e sagrada, onde o visível e o invisível se entrelaçam numa dança eterna de luz, juízo, poder e adoração. Um convite constante à reverência e à humildade diante do mistério divino.